Irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 3. E vamos começar no versículo 23. Mas antes disso, eu quero dizer que é real o que o irmão acabou de dizer. Não há homens ou mulheres grandes de Deus. Nunca houve e nunca haverá. Só há homens e mulheres pequenos, débeis, que necessitam de um grande Deus, misericordioso, clemente, abundante em amor. Às vezes pensamos muito sobre os homens. Se um homem caminha com Deus, é apenas pela graça de Deus. Se um homem não comete pecado, é a graça de Deus que o restringe o seu pecado. Toda a glória, toda a honra é a Deus. Nos últimos tempos, o Senhor está óbvio que o Senhor está realizando algo, está levantando pregadores que se preocupam com o verdadeiro Evangelho. Mas nós necessitamos ter muito cuidado para não cometermos um erro muito grande de idolatria. Devemos respeitar os homens e as mulheres que caminham com o Senhor. Mas nós precisamos reconhecer que todas as coisas boas provêm do Pai das luzes. A Ele, nós apreciamos os irmãos, mas nós honramos a Deus. Especialmente agora, aqui, nós estamos neste lindo lugar. É um privilégio para mim estar aqui, neste lugar que há tanto significado e significa tanto para muitas pessoas ao redor do mundo. É um privilégio para mim estar aqui com vocês. De verdade, já se passaram quase 20 anos desde que eu não prego assim em espanhol. Mas precisamos perceber algo. Nós estamos aqui para ver mais de Jesus Cristo e mais do seu Evangelho. Irmãos, percebam que, através da história da obra redentora de Deus, houve pessoas mais nobres do que nós. Reis, sábios, profetas, mestres, que buscaram, que desejaram ver o que nós temos visto. Eles anelavam, desejavam experimentar o que nós temos experimentado. Não é um exagero dizer que nós somos as pessoas mais privilegiadas que habitaram na Terra. Mas também é um privilégio enorme e uma responsabilidade ainda maior termos visto a revelação completa da glória de Deus na cruz do Calvário. É verdadeiramente um privilégio, mas a questão é, como nós iremos responder? Como iremos viver? Como iremos pregar à luz do que nós temos recebido? Às vezes, quando eu digo para uma congregação onde eu estou pregando, quando eu vou ensinar sobre o Evangelho, eles me olham tipo, por quê? Nós já conhecemos o Evangelho. Irmãos,
nós teremos uma eternidade no céu e ainda assim não seremos capazes de compreender tudo o que o Evangelho é. Nem vamos atingir os pés da montanha, dessa montanha. Um homem pode dedicar toda a sua vida, a cada dia, a cada hora, apenas ao estudo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e no final da sua vida, mesmo sendo o homem mais talentoso, mais inteligente, mais espiritual, no final da sua vida, ele não terá atingido nem a 10ª parte. Mas esta é a nossa tarefa como pregadores. Muitos pensam que a maior tarefa do pregador é pregar. Não, não. A maior tarefa do pregador é se aprofundar na revelação de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e então pregar. Como eu irei explicar no meu sermão, hoje em dia o mundo e a igreja sofrem de um evangelho superficial, que é pregado por homens superficiais, com doutrinas superficiais. Nós temos recebido, irmãos, uma responsabilidade maior do que os reis e os presidentes. E nós temos que responder a isso corretamente e com temor, com uma reverência, sabendo que a quem muito é dado, muito será cobrado. Agora, vamos para o capítulo 3 de Romanos, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Foi de todo excluída. Vamos orar. Pai, me aproximo de Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu reconheço, Senhor, muito bem, que a parte dele eu não tenho parte contigo. Mas também reconheço quem sou nele. E para a sua glória, para a sua honra, eu te peço que me ajude a pregar, a falar sobre ele. Senhor, mesmo quando eu prego na minha própria língua, quando eu falo sobre isso, os meus sermões são patéticos. Quanto mais eu preciso de Ti. Ó Pai, eu quero apenas que Ele seja glorificado, a Ele, ao Teu Filho seja a glória, a Ele, por intermédio de Tua cruz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de começarmos, eu gostaria de saber que horas que eu tenho que terminar. Não tem um relógio aqui. Ok.
Você pode gesticular assim para mim? Ok. Porque senão eu vou pregar 5 horas. A palavra evangelho vem de uma palavra grega que significa boas ou gratas notícias. São as melhores notícias. As melhores. Esta mensagem tem preeminência. Não é uma mensagem entre as mensagens, irmãos. É a mensagem acima de todas as mensagens. E o Evangelho, de fato, as boas novas, elas são as boas novas, mas nós precisamos perceber que, para entender as boas novas, nós também temos que entender as más notícias. Esse é o problema hoje em dia. Se amamos os homens, vamos dizer a eles a verdade a respeito da sua condição perante Deus. Se não pregarmos sobre o pecado, se não nos esforçarmos para pregar, biblicamente, a respeito do pecado, é uma das demonstrações mais evidentes que nós amamos só a nós mesmos e não aos outros. Se eu te amo, se eu sou um homem íntegro, se eu sou um médico íntegro, e eu percebo que você tem um câncer, eu tenho que te dar a má notícia, senão eu sou um hipócrita. Eu sou um monstro da iniquidade. Há muitos pastores e pregadores hoje em dia que pregam como pregam porque eles amam a si mesmos e não amam a congregação. E eles não amam os pecadores. Então, nós temos que dar lugar à necessidade de explicar aos homens que eles são pecadores. Antigamente os pregadores eram assim. Eles pregavam a lei, eles pregavam a santidade de Deus, eles usavam tudo o que eles podiam e tudo que eles encontravam nas Escrituras para expor e convencer a todos dos pecados, porque somente o pecador busca a salvação. E apenas o pecador pode glorificar a Deus. De verdade, por intermédio da graça, que agora ele sabe que ele precisa dela. Nós não devemos ser homens rudes, irados, ignorantes. Devemos ser homens misericordiosos, clementes, repletos de amor. Mas nós, para demonstrarmos este amor, nós temos que explicar e mostrar aos homens que eles são pecadores. E podemos ver isso neste texto, não apenas no texto que eu li, mas também no capítulo 3 de Romanos, nós vemos isso. Podemos ver Paulo com o seu intelecto, um intelecto sem precedentes, com uma sabedoria que é de Deus, o apóstolo dos apóstolos, o missionário dos missionários, o teólogo dos teólogos. E ele está usando todos os dons que o Senhor lhe concedeu para um único propósito, condenar o mundo. Condenar o mundo. Para que todo o mundo busque a Deus. E a salvação de Deus no Calvário, na pessoa de Cristo. Na palavra pecar, é uma palavra que vem do grego, que significa se extraviar, errar o alvo. Errar o alvo, não acertar. Tipo um arqueiro que lança uma seta e outra seta e ele nunca atinge o alvo. No Catecismo de Westminster, o pecado é definido como a falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dela. Se apenas falarmos assim sobre o pecado, então aqueles que nos escutam irão pensar que o pecado não está sendo uma coisa muito ruim. Não é só um erro comum que os humanos cometem, nada mais do que isso. Mas a Bíblia nos ensina que o pecado real, ele é horrível, muito ruim. Então, como podemos convencer os homens que o seu pecado
é tão horrível como a Bíblia diz. Ora, podemos estudar a lei com eles. Podemos percorrer todas as Escrituras com eles. Podemos falar um monte de coisas. Podemos mostrar para eles o Calvário, onde Cristo morreu pelos pecados. Mas onde devemos começar é com a pessoa de Deus, em essência. Veja, o nosso pecado não seria um problema se Deus fosse como nós. Perceba, se Deus fosse um Deus injusto, imoral, eu não teria nenhum problema com o pecado e ele também não. Mas a Bíblia ensina que Deus é santo. Ele é santo, santo. E é apenas na luz da santidade e da justiça de Deus que os homens podem ver como ou quão horrível é o pecado. Então, se você deseja pregar o Evangelho, irmãos, se vocês desejam pregar o Evangelho, vocês têm a obrigação de ensinar quem é Deus. Quando pecamos, não estamos pecando contra um prefeito insignificante de um povoado, de uma vila pequena. Quando nós pecamos, estamos pecando contra o Criador do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Criador e sustentador de tudo que existe. Então, eu vou dar um exemplo, uma ilustração aqui. Durante a criação do mundo, Deus ordenou que as estrelas fossem colocadas em seu lugar no espaço, e todas as estrelas lhe obedeceram. Ele mandou que os planetas girassem no círculo que ele havia demarcado para cada um, e eles o obedeceram. E ele mandou que as montanhas se erguessem, e elas se ergueram. E ele mandou que as cercas caíssem, e todas lhe obedeceram. Ele clamou ao mar que ele não passasse do limite. E ele não irá passar. E o mar se submeteu e adorou a Deus. Então Deus disse para o homem, venha. E o homem cerrou o punho na cara de Deus e disse, não. Por isso que no dia do juízo, há uma criação. Todo o universo irá se erguer e condenar o homem por sua desobediência contra um Deus que é merecedor de toda honra, de toda glória. A nossa devoção, a nossa vida, cada pensamento, Ele é digno de cada pensamento. Ele é digno. Ele é digno de tudo que nós temos no corpo e no coração. Mas nós o negamos, o negamos, o negamos. O homem não pode ver o quão horrível o pecado é, a menos que ele tenha uma ideia acerca do que a Bíblia diz a respeito de Deus. Um dos maiores problemas hoje em dia, e eu vou ler, enquanto eu prego o Evangelho, os homens não reconhecem. Não, o problema não é que eles não reconhecem que são pecadores. Eles sabem disso. Eles sabem que são pecadores, mas eles não se importam. E eles não se importam porque não sabem quem Deus é. E eles não sabem quem é Deus porque os pregadores não estão pregando a respeito de Deus. Se eu for à sua igreja, eu tenho uma pergunta. Se eu estou ali há 2, 3, 4 anos, quantos sermões eu irei escutar sobre os atributos de Deus? Quanto você irá me ensinar sobre o seu caráter, santo, 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 justo, 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 os seus decretos, as suas obras, a sua vontade? Os pecadores não têm temor a Deus porque eles não sabem quem Ele é, e eles não sabem quem Ele é porque os pregadores não estão pregando acerca do que é o mais importante, que é o conhecimento de Deus. Jeremias
9, 23, 24 diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria. Há muitos pregadores hoje em dia que eles estão ensinando, sabe? Pequenas verdades para te ajudar a consertar a sua vida aqui agora. Estão dando à congregação pequenas ajudas para melhorar a sua vida. Para que elas possam realizar os seus sonhos. Irmãos, somos homens de Deus. E a nossa principal tarefa é ensinar aos homens quem é Deus. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem se glorie o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas, se alguém tem de se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber. Me conhecer e saber. Estamos vendo os dois lados de uma verdade um tanto importante. Entender os fatos sobre Deus. Entender as verdades bíblicas, doutrinas, as doutrinas de Deus. Mas não apenas entender o que a Bíblia ensina sobre Deus, mas conhecer a Deus. Em um relacionamento, em nosso tempo devocional. Um médico sabe muito mais sobre como a minha esposa funciona do que eu. Ele sabe muito mais sobre fatos do corpo que eu sei. Ele sabe, ele é um médico, mas ele não conhece a minha esposa. Da mesma forma. Todos nós precisamos estudar as Escrituras ainda mais. Devemos parar de correr por todos os lugares, fazendo um tanto de coisas sem importância. E precisamos dedicar a nós mesmos ao estudo das Escrituras, horas e horas. Eu não estou falando de minutos e minutos. Eu não estou falando apenas para preparar um sermão. Eu estou falando sobre estudar as Escrituras para conhecer a Deus e para ser transformado por Ele. Mas o estudo das Escrituras é mais do que simplesmente aprender as informações. É uma relação. Uma vida devocional. Oração particular. Se eu quero ser um homem de Deus, eu tenho que passar mais tempo com Deus do que com os outros. Para que quando eu sair para falar com as pessoas, as palavras que vêm de Deus saiam da minha boca. Ao pregar o Evangelho, irmãos, o problema muitas vezes somos nós, pastores, que não podem se assentar aos pés de Deus e estudar a sua palavra. Nós necessitamos sermos homens quem conhecem muito bem a Deus, quem temem muito a Deus, quem amam muito a Deus. Homens que vivem em sua presença de uma forma que quando formos falar dos atributos de Deus, a sua santidade, a sua justiça, o seu amor e a sua misericórdia, a sua ira. Que não sejamos apenas como um papagaio que fala coisas que já ouviu por aí, mas que venham verdades que fazem parte de nós mesmos. Irmãos, vocês podem aprender como pregar o Evangelho melhor através dessa conferência, mas isso não significa que vocês vão ser homens de Deus. O homem de Deus passa muito tempo nas Escrituras e de joelho com Deus. É a marca de um homem de Deus. Não é o talento, não é uma igreja grande. Aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia e justiça na terra, porque essas coisas me apraz. Assim diz o Senhor.
A sua maior ambição tem que ser, se você quiser ser um pregador do Evangelho, a sua maior ambição precisa ser o conhecimento de Deus. O conhecimento teológico e o conhecimento pessoal. Não apenas estudar a respeito de Deus, você caminha com Deus. À noite, quando você não consegue dormir, na madrugada, quando nada se move, você está a sós com Ele. Esse tipo de pregador que nós precisamos hoje em dia. Tem um texto em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Qual foi o maior crime de Israel? A falta de conhecimento de Deus. E os sacerdotes, os mestres em Israel, eles eram basicamente ignorantes a respeito da revelação de Deus. E por causa da ignorância deles, os seus filhos espirituais sofreram. Hoje em dia, eu vou a muitas igrejas onde eu vejo uma congregação sofrendo porque eles não têm conhecimento de Deus. E não têm conhecimento de Deus porque os seus pastores não estão pregando a respeito de Deus. E eles não estão pregando a respeito de Deus porque eles não estudam a Deus. E eles não estudam a Deus porque eles não se importam. E uma conferência a respeito do evangelismo não irá mudar este problema se os pastores e os pregadores não se arrependerem e correrem de volta para onde eles começaram, voltarem para onde eles caíram, aos pés de Deus, vivendo para conhecê-lo. 1 Coríntios 15:34, um texto que é um tanto importante, mas muitas vezes passa despercebido. 1 Coríntios 15:34, tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Vocês estão vendo o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: há uma relação direta entre a falta de conhecimento de Deus, e a moralidade de uma congregação. Você me diz, mas Paul, o que isso tem a ver com o evangelismo? Com o evangelho? Na medida em que se aplica à igreja, também se aplica aos descrentes. Quando não há o conhecimento bíblico de Deus, os homens irão criar o seu próprio Deus. E esse Deus que eles acreditam não é nada mais e nada menos do que um reflexo deles. Então eles não têm medo do dia do julgamento, porque o Deus que eles esperam é exatamente como eles. No Antigo Testamento e no Novo também, para o mundo perdido e para a igreja dos crentes, a maior necessidade é a mesma. Homens que conhecem o seu Deus e que pregam o seu Deus para todos. Quando eu estou evangelizando no avião, ou em um ônibus, ou pregando nas ruas, por onde eu começo? Com o pecado do homem? Nunca! Eu começo com quem é Deus.
Eu vou dar uma ilustração para tentar demonstrar aqui. Imagine um bandido preso na cadeia. Ele tem que comparecer perante o tribunal, perante o juiz. E no dia do seu julgamento, ele está totalmente relax, calmo, ele está feliz. O homem não tem nenhum problema no mundo, ele está muito feliz. Aí os guardas vêm, levam ele para o tribunal. Todavia, ele está feliz. Ele está rindo, conversando, está tranquilo. Por quê? Porque ele comprou o juiz. Ele sabe que o juiz é como ele, é dele, ele comprou ele. Que o juiz é tão corrupto quanto ele. Então ele está feliz. Mas quando ele entra no tribunal e ele vê que o juiz corrupto foi transferido e foi trocado por um juiz justo, a sua atitude muda. Este é o trabalho do pregador. O homem pensa que não tem nenhum problema com Deus, porque Deus não tem problema com ele. Que ele e Deus são amigos. Que eles estão de acordo em tudo. Mas quando o homem descobre quem é Deus, tudo muda. E o homem irá se arrepender ou o homem irá debater e lutar contra Deus. Mas algo irá acontecer. Algo irá acontecer. Agora, no versículo 3, 23, Paulo disse: pois todos pecaram. E temos demonstrado que ninguém consegue entender essa luz, exceto a luz dos atributos de Deus. Então, pastores, pregadores, evangelistas, dediquem-se a pregar os atributos de Deus. Mas ele também diz aqui, e carecem da glória de Deus. Se você estudar a história de interpretação em relação a esse texto, você vai ver uma evolução tanto interessante que vai ocorrendo de acordo com as ideias da nossa cultura. Hoje em dia, quando alguém lê esse texto, que carecem da glória de Deus, principalmente os evangelistas continuam dizendo que Deus tem um plano maravilhoso para você. E que Ele não pode realizar esse plano na sua vida porque você não quer. Deus tem tantos sonhos para você. Ele quer fazer tantas coisas fofas. Ele quer cumprir seus desejos e suas ganâncias. Deus, Ele quer trabalhar na sua vida, mas você não quer, você está rejeitando. O texto não tem nada a ver com isso, irmãos. O texto precisa ser interpretado à luz da carta aos Romanos, especialmente, veja o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 21. Pois, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O homem foi criado não para realizar os seus sonhos humanistas e carnais, seus sonhos pessoais. O homem foi criado para a glória de Deus e para servir a Deus de acordo com a sua vontade. E é apenas na busca deste propósito que o homem encontrará vida e paz. E haverá propósito. Agostinho disse: Senhor, Tu nos fez para Ti. Só iremos encontrar descanso se nós descansarmos em Ti. Irmãos, nós não apenas temos que ensinar aos homens que eles são pecadores, e não apenas temos que ensiná-los quem Deus é, mas também nós temos que ensinar a eles a vaidade da vida, a parte de Deus.
É uma vaidade absoluta, é patético. Às vezes, quando eu estou pregando, dessa forma, as pessoas dizem, ora, este homem, ele fala tanto de pecado, sempre, sempre assim. Falar da vaidade da vida, para que isso? Sempre, sempre, sempre. Por quê? Eu tenho pregado há muitos anos, 35 anos. Eu também tenho seguido o exemplo de homens através da história da igreja. E eu sei que se você vai ser um evangelista, é a sua tarefa expor o pecado do homem e expor a vaidade da sua vida. Não para deixá-los ali sem esperança, mas para que ele enxergue que a sua única esperança é a graça de Deus, que foi comprada por Jesus Cristo. Quando eu vou a um lugar, se eu estou pregando aqui, ou numa rua, ou numa universidade, a minha obra principal é acabar com a festa. Essa é a minha obra principal. Para mostrar a todos a verdadeira vida. A verdadeira vida. A minha mãe morreu com câncer. Uma cristã muito fiel, mas também obstinada, praticamente como uma latina, muito obstinada. Não exatamente como uma latina, porque eu me casei com uma latina e ela tem uma vontade muito mais forte do que a minha mãe. Mas o médico, às vezes há médicos que não são bons, que não se preocupam com os seus pacientes, mas este médico era diferente, de verdade, ele se importava com a minha mãe. Ele amava a minha mãe. E ele sabia que a minha mãe era muito forte, tinha muita força de vontade, ele sabia que ela não ia aceitar o seu diagnóstico. Então ele disse, ela entrou no consultório com várias evidências. E ele disse para ela, Senhora Washer, eu tenho que te dizer, você está com câncer. E é muito sério. E nós iremos ter que agir agora. E ela disse, eu não tenho câncer. Eu trabalho na roça. Eu cuido de vacas, do jardim. Eu sou mais forte que o senhor. Senhora Washer, aqui está a primeira evidência. O raio-x. E aqui está outra evidência. E aqui outra. E outra. Aquele homem estava contristando a minha mãe. Estava até machucando ela, destruindo a vida dela. A minha mãe começou a chorar. No final, ela estava chorando, em prantos. E o que eu poderia fazer? Eu sou seu filho, eu estava sentado ao lado dela. Eu vou bater no médico? Porque ele fez a minha mãe chorar? Eu amava, respeitava o médico. Por quê? Ele estava dizendo muitas coisas duras para ela, porque ele era um médico de verdade. E ele sabia que a única maneira para a salvação dela, para iniciar o seu caminho para a salvação, ela tinha que admitir que ela estava morrendo. Da mesma forma, quando eu prego aos homens, principalmente na rua, eu não vou ser rude ou irado com eles, mas aos poucos eu vou apresentando as evidências, eu vou destruindo os argumentos.
rompendo, cortando aquilo que o isola. E eles começam a ver a coroa e que eles estão perdidos. E eles dizem, minha vida não tem sentido. E às vezes, irmãos, horas, às vezes dias, às vezes meses, com uma pessoa, até que ele enxergue. Esta é a obra do evangelista. A verdadeira pregação do evangelho. Mas eu também tenho que dizer algo. Hoje em dia também, eu vejo muitos pregadores que quando eles pregam a respeito do pecado do homem, quando eles chamam os homens de pecadores, eles não fazem isso com amor no coração. Eles não fazem isso com lágrimas. Eles não fazem isso com o coração contristado. Não. Eles fazem com orgulho, irados, endurecidos. São terríveis. Quando Jonathan, Whitefield pregavam, lágrimas após lágrimas escorriam, rogando para que os homens reconhecessem os seus pecados e voltassem, se convertessem para Deus por intermédio de Cristo. Eu vou passar por alguns textos simplesmente para mostrar a vocês como devemos usar as Escrituras para convencer os homens que eles são pecadores. Possivelmente vocês irão dizer, mas pô, o Espírito Santo é que tem que convencer. Eu sei. Mas também é a nossa tarefa usar as Escrituras como uma espada. Também somos instrumentos do Espírito Santo e o Espírito Santo usa a palavra do pregador para convencer os homens a respeito dos seus pecados. Vamos para Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Uma vez eu estava pregando em uma universidade e quando eu terminei, um repórter veio até mim e me disse, bem irado, eu não concordo com a sua interpretação de Gênesis 6:5. E eu disse, eu não interpretei o texto, eu só li o texto. Você está interpretando o texto e corretamente, parabéns. É o que a Bíblia diz a respeito do homem. E é certo, irmãos. Se eu puder colocar todos os seus pensamentos em um DVD, e se eu puder distribuir esse DVD, ou colocar aqui no telão, todos os pensamentos que você pensou todos os seus dias da sua vida, você fugiria, sairia correndo daqui e nunca mais voltaria. Por que eu sei disso? Porque eu sou um profeta? Não. É o que a Bíblia diz. Como eu sei? Eu sou um profeta? Não. Eu sou igual a vocês. O que a Bíblia diz, a consciência, quando a Bíblia testifica, a consciência diz amém. Amém. Tá certo, tá certo. Veja, Gênesis 8:21. Porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. A Bíblia diz isso a respeito de todos nós. Gênesis 8:21, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. A palavra mocidade aqui não se refere simplesmente a um adolescente ou um jovem. Também pode referir-se a uma criança. A veracidade deste texto é verificada na vida cotidiana. É necessário ensinar uma criança a mentir? Não. Há a necessidade de ensinar uma criança a ser egoísta? Não. Como você sabe? Ela nasce assim. Ela já nasce sabendo, com inclinação para a mentira e para o egoísmo e para qualquer outro tipo de imoralidade. Uma vez eu estava caminhando nas margens do rio Amazonas, no Peru, cerca de 3 horas de distância de Quito. E caminhando na selva, eu vi 2 crianças, 2 meninos, de 8 anos, 9 anos mais ou menos. Eles estavam brincando na beira do rio, na areia. E eu estava pensando, de uma forma errada, que lindo, né? 2 crianças
tão inocentes, separados da corrupção do mundo, vivendo aqui na selva, que lindo. E eu continuei andando. Depois de 5 minutos eu resolvi voltar. Sim. O que eu encontrei? Os 2 meninos brigando, querendo matar um ao outro. Adeus, paraíso. Olá, Caim e Abel. Imagine uma criança pequenininha. E você coloca ela num quarto com os melhores brinquedos do mundo, os melhores brinquedos que existem. E você dá e traz para ele até que ele encontra um brinquedo que ele não gosta. E ele joga o brinquedo e você traz de volta. E ele joga e você traz de volta para ele. Como que você pode mudar a atitude da criança a respeito do brinquedo que ele odeia? Você só tem que trazer outra criança. E sentar essa outra criança na frente do primeiro menino e colocar nos seus braços o brinquedo que ele está odiando. Que vai passar e vai acontecer ali a Terceira Guerra Mundial. Irmãos, toda a história, toda a literatura secular e clássica, toda a filosofia, por suposto, a consciência, as escrituras, os jornais de hoje em dia testificam que o homem é um pecador. Mas nenhum homem não é um pecador porque peca. Ele peca porque é pecador, por natureza. O texto clássico é Salmo 51:5, que em iniquidade minha mãe me concebeu. Agora, mais uma ilustração e vamos usar o restante do tempo para a resposta de Deus a respeito do pecado. Em Isaías 64:6, a Bíblia diz: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Eu tenho trabalhado com leprosos. A lepra é uma doença muito séria. Digamos que temos um leproso com nós aqui hoje. Sentimos o fedor, podemos ver as feridas, o pus, o sangue saindo do seu corpo. É uma cena que nem os mais fortes conseguem suportar. É uma coisa horrível, irmãos. Mas digamos que nós decidimos ajudar esse leproso. Então, enviamos uma pessoa e ele vai a um lugar bem fino aqui em Los Angeles e compra uma roupa de seda, muita requintada, um tecido de seda muito requintado. E a gente envolve esse leproso com esse tecido por um segundo. Parece lindo. Mas o que vai acontecer? A corrupção do seu corpo irá sangrar por intermédio daquele pano. E aquele pano vai ficar tão corrompido e sujo quanto aquele homem está de sangue. Porque é assim que o homem não sabe como ser salvo por suas obras. Porque as suas obras vêm de uma natureza corrupta. Agora, por um momento, eu quero que vocês vejam algo muito importante em Romanos 3. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 10, do 10 ao 20. Se você fizer uma aula de evangelismo comigo, vamos gastar muito tempo neste texto, por quê? Esta é a conclusão de tudo o que Paulo escreveu. Aqui podemos ver a estratégia de Paulo ao tratar o pecado dos homens.
Foi usado diversos argumentos, mas agora já que também não era só falar dos gentios, mas também ele estava falando de quem? Dos judeus. E ele vai terminar com diversos textos das Escrituras, texto após texto após texto. E eu faço o mesmo quando eu evangelizo. Com uma congregação ou com uma pessoa, texto após texto após texto. Até que por intermédio das Escrituras e do poder do Espírito Santo, que se manifesta por meio das Escrituras, o homem possa enxergar o seu pecado. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Ele está destruindo, com cada texto, os argumentos dos judeus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E ele continua, um versículo após o outro. E no final, ele chega no versículo 19 e ele diz, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei. O propósito de Paulo, na sua pregação do Evangelho, o seu primeiro propósito, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. O propósito de Paulo pregando sobre o pecado do pecador, o seu propósito, o seu fim, termina na condenação de todos. Com os textos, é como se você tivesse um pecador aqui, certo? E com os textos, você vai cercando ele com barras para ele não escapar. Você vai enjaulando ele em todos os lados. Você vai cimentando o piso para que o pecador não possa fazer nada, exceto olhar para cima. Aprisionar o pecador. E mais uma vez, eu repito, se você vai trabalhar com uma faca, você tem que fazer isso com muito cuidado, com muita sabedoria e com muita afeição. Mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer isso. E prender o homem para que ele não tenha nenhuma esperança. Há uma história de Tom Campbell durante uma viagem na Europa. E havia um pecador nato, um monstro da iniquidade, que vivia nos campos e um dia, durante uma pregação, a sua esposa veio e disse, você tem que vir para a fazenda. Qual que é a palavra certa que os peruanos dizem? Fazenda, chácara, é isso. Então ele perguntou, por quê? Meu esposo, algo aconteceu comigo, meu esposo. Então ele chegou e nas casas antigas nos Estados Unidos e também na Europa, há portas do lado de fora que levam para o sótão. E geralmente são grandes. E você abre as portas dessa forma. E você consegue olhar lá dentro do porão. Você consegue ver o alicerce da casa. E o homem estava ali, agarrado em uma daquelas colunas. Ele estava gritando. Não, o Espírito Santo estava trabalhando. E ele estava ali gritando, segurando aquela coluna, dizendo, eu sou pecador, eu sou um pecador. O inferno está se abrindo, eu vou morrer, eu vou morrer. A sua esposa olhou e olhou para ele. Vamos deixar para ele cozinhar mais um pouquinho. Irmãos, os antigos pregadores fizeram a mesma coisa. Muitas vezes, não passamos tempo suficiente
operando, fazendo uma cirurgia com a palavra de Deus para que os homens saibam de verdade, que eles necessitam de um Salvador. Essa é uma ilustração engraçada, mas sério. Eu estudei os pregadores antigos. Muitas vezes falamos coisas muito boas sobre eles, mas não é o suficiente, devemos imitá-los. Eu não vou consolar um pecador que o Espírito Santo está quebrantando. Eu vou deixá-lo. Talvez eu estarei ao seu lado em silêncio, mas eu vou esperar até que ele diga. Também uma resposta, e que eu veja claramente. E que ele diga, o meu pecado, por favor, me diga que há esperança para o meu pecado, que há salvação em Sião. Mais uma vez, se você necessita de sabedoria, agora, o tempo está voando. Então, quanto tempo eu ainda tenho? 10 minutos. Agora vamos ver algo da resposta de Deus para o eventual pecador. Hoje em dia, é muito popular dizer que Deus ama o pecador e que Deus odeia o pecado. Mas Ele ama o pecador. Eu quero dizer a vocês que esta frase, dentro dessa frase, há uma verdade. Deus ama o pecador. E se você deixar de crer que Deus ama o pecador, então, por favor, também deixe o ministério. Deus ama o pecador. Mas, ao mesmo tempo, se nós expomos de uma maneira correta o texto, se conseguimos comunicar algumas coisas que não são verdadeiras, que Deus simplesmente ama o pecador e que seu problema não é com o pecador, mas com o pecado, e a Bíblia ensina o contrário, agora, veja, Salmo 5, 4, 6. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Veja isso. Ele aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. Ele não destrói a falsidade, ele destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Ele não diz aqui que Deus simplesmente odeia o ato do assassinato, mas Deus odeia o assassino. Salmo 7, 11 a 13. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Quantas vezes eu escutei evangelistas diante de uma congregação em uma campanha dizendo o seguinte: o que eu quero que vocês compreendam primeiro é que Deus não está irado com vocês. Eu entendo o que o evangelista quer fazer. Às vezes, o seu propósito é nobre, mas ele está dizendo algo que não é certo. De fato, a Bíblia ensina o contrário. Diz, 12, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Em hebraico, se você quiser dar ênfase a algo, você repete. Aqui, ele vem com uma frase após a outra para explicar que Deus não apenas está irado com o pecador,
mas Deus irá agir conforme a sua ira. É o que é chamado nas Escrituras de vingança. Agora, quando eu leio textos assim em uma congregação normal, numa congregação evangélica, quando eu dou ênfase ao ódio, à ira de Deus, não apenas contra o pecado, mas também contra o pecador, normalmente as pessoas respondem assim, primeiramente, mas Deus é amor. Deus é amor e por isso Ele não pode odiar. A minha resposta é, Deus é amor. E é por isso que Ele tem que se irar e odiar. Mas pastor, como pode ser isso? Ora, o amor nunca é neutro. Ele não pode ser neutro. Se eu amo os judeus, é certo, é normal eu ser neutro a respeito do holocausto judaico? Não. Se eu amo os afro-americanos, é certo eu ser neutro em relação à escravidão? Se eu amo as crianças, eu posso ser apático ou neutro em relação ao aborto? Não. Se eu amo os judeus, eu tenho que odiar o holocausto judaico. Se eu amo os africanos, eu tenho que odiar a escravidão. E se eu amo os bebês, seres humanos com almas, eu não posso ser neutro em relação ao aborto. Eu tenho que odiar o aborto. Eu tenho que odiá-lo. Deus ama a justiça. Ele odeia a iniquidade. E se não fosse assim, teríamos no céu um Deus como Hitler. Outra objeção é João 3,16. Eles me dizem, mas em João 3,16 está nas Escrituras que Deus amou o mundo. E aí eles citam o meu texto favorito, que é João 3,16. Sim, está na Bíblia. De verdade. Mas também o Salmo 5,5 está na Bíblia. Salmo 5,5, o que diz? Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Aqui tem uma lição muito importante em relação à hermenêutica. A Bíblia não se contradiz. Se interpretarmos um texto de tal maneira que contradiz a nossa interpretação de outro texto, nós teremos um problema. Estamos interpretando um ou dois textos de uma maneira errada, equivocados. Como os atributos de Deus existem em perfeita harmonia, a palavra de Deus, que é uma expressão, uma revelação do caráter de Deus, as verdades da palavra de Deus também devem existir em perfeita harmonia. Então, se iremos ser cristãos bíblicos, temos que afirmar que Deus ama o pecador. E, ao mesmo tempo, temos que afirmar que há uma forma que o ódio e a ira de Deus repousa sobre o pecador. Às vezes, eu já escutei evangelistas dizendo o seguinte, em vez de ser justo com você, Deus tem sido misericordioso. É por isso que devemos ensinar lógica aos nossos filhos. Porque uma pessoa que diz uma coisa dessas está dizendo o seguinte, que o amor de Deus é injusto.
Se você disser, em vez de ser justo com você, Deus tem sido misericordioso com você, então você está dizendo que a sua misericórdia é uma contradição da sua justiça. Deus não pode mostrar o seu amor por causa da sua justiça, por causa da sua santidade. Ele é um Deus perfeito e os seus atributos existem em uma perfeita harmonia. Então diz, eu queria mostrar a vocês 2 versículos para terminar e dar respaldo ao que eu estou dizendo. O mesmo João 3,16 também. Tem também o João 3,18. Quem crê no Filho não está condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Deus ama o mundo. João 3,16. E Deus condena a todos aqueles que não creem no seu Filho. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não obedece ao seu Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A questão é, como nós podemos conciliar essas 2 verdades? Sempre quando a mente humana tenta reconciliar certas verdades, há limitações. Mas nós podemos alcançar conclusões bíblicas. E eu vou dar uma ilustração. No mundo, hoje em dia, o amor de Deus é revelado por meio do que Deus fez por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, porque Ele amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o amor de Deus é manifestado a todos os homens através da obra redentora de Cristo. Mas o que nós precisamos enxergar é o seguinte: imagine o amor de Deus, ou a natureza de Deus, é de tal qualidade, há tanta glória, infinita glória, vai além da nossa compreensão, de que Ele ainda pode amar os objetos da sua ira. E com uma mão, hoje em dia, através da história, com uma mão, Deus está restringindo sua ira. Assim, ó. E com a outra mão, Deus está chamando os homens que venham, que venham, que venham. Mas um dia, na vida de cada um, e um dia, na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus irá retirar o seu chamado. E Ele não vai chamar mais. E Deus irá retirar a sua mão. E não irá restringir mais a sua ira. E todo o mundo descrente será inundado, consumido pela ira de Deus. E nós somos pregadores desta mensagem. Uma mensagem tão solene. As pessoas às vezes me criticam e me perguntam: Paul, você sempre anda com tanta solenidade, sempre que está pregando, você é sempre tão sério. É porque, irmãos, é sério. Eu não estou aqui para que vocês realizem os seus sonhos e tenham a melhor vida que agora. Eu estou aqui porque é uma questão de vida ou morte. Vida eterna e morte eterna. E eu termino
Depois vamos falar sobre a cruz amanhã e como na cruz todos os atributos de Deus estão em harmonia na sua manifestação. Mas pregadores, pastores, escutem. O nosso privilégio é enorme. O nosso chamado, a nossa missão é horrível. Ai de mim! Ai de mim! Eu tenho o suficiente. Eu tenho o suficiente. Ó, irmãos, vivam na presença de Deus. As conferências, às vezes, é muito difícil ser piedoso durante as conferências, porque estamos sempre escutando sermões. Levantamos de manhã e não temos tempo para orar, ler a Bíblia. Irmãos, nunca passe alto para a primeira lição do dia sem passar um tempo a sós com Deus. Deus os abençoe.